Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Quemistureba, o maior canal brasileiro de divulgação de química. E nesse vídeo, a equipe do Quemistureba traz muitas curiosidades e informações relevantes sobre produtos que tanto consumimos, mas desconhecemos o risco que representam. Aproveite! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma maneira bem rápida sobre a química dos cosméticos. No ano de 2013, foi realizado um estudo na Universidade da Califórnia em que foram analisadas 32 marcas de batom e gloss. Os pesquisadores detectaram na maioria desses produtos a presença de metais como chumbo, cádmio, alumínio e cromo. Mas o problema em si não é a presença, e sim a concentração desses elementos nos cosméticos, pois sabemos que as crianças adoram passar batom e acabam até comendo na hora que estão brincando. Para os adultos não é diferente. Um grande problema é a ingestão involuntária. Segundo o estudo, uma pessoa que passa o produto poucas vezes ao dia ingere em média 24 mg dele. Já para pessoas que retocam várias vezes ao dia, chegam a ingerir 84 mg do produto diariamente. Com isso, os efeitos desses componentes em nosso corpo, a longo prazo, requerem a nossa atenção. Os esmaltes apresentam em sua composição substâncias como dibutilfitalato, responsável por dar brilho ao produto e também por ser um disruptor endócrino. Mas o que seria isso? Disruptores endócrinos são substâncias capazes de alterar as funções do sistema endócrino, tanto de humanos como de outros animais. Inclusive, estão diretamente ligados a casos de câncer de ovário. O dibutilfitalato já está proibido na Europa, mas aqui no Brasil ainda é permitido pela Anvisa. Outros dois componentes perigosos encontrados nos esmaltes são o tolueno e o formaldeído, ambos comprovadamente cancerígenos. Além dos malefícios aos humanos, esses componentes podem impactar os recursos hídricos, contaminando-os e acarretando problema fauna aquática presente no local. Os filtros solares possuem em sua composição a oxibenzona, uma substância também categorizada como disruptor endócrino, gerando assim malefícios aos humanos. Além disso, de acordo com estudos realizados em 2015, é apontada como a possível causa do declínio de recifes de coral em todo o mundo. A oxibenzona, mesmo que em pequenas concentrações, gera deformações nos corais, levando-os à morte. Os parabenos são compostos químicos sintéticos utilizados como conservantes, sendo largamente empregados pela indústria há mais de 80 anos. Eles podem ser encontrados em hidratantes corporais, maquiagens, desodorantes, produtos capilares, medicamentos e até em alimentos. O grande problema relacionado aos parabenos são seus efeitos no sistema endócrino, pois, assim como os fitalatos e a oxibenzona, também é um disruptor endócrino. Esses compostos são encontrados em grande quantidade em águas naturais, devido ao despejo inadequado de esgoto doméstico. Uma alternativa é buscar produtos com esse símbolo, que indica que o produto é livre de parabenos. E por fim, vamos falar de uma substância natural muito utilizada, o óleo de rícino. O óleo é extraído da mamona e vem sendo usado como um remédio natural há muitos e muitos anos. Ele é tido como anticaspa natural, fortalecedor capilar e até laxante. Porém, por ser um produto 100% natural, as pessoas acabam por usá-lo de maneira indiscriminada, o que pode gerar alguns efeitos desagradáveis como diarreia forte, enjoo, alergias diversas, dores de cabeça e desregulação do ciclo menstrual. Além disso, é contraindicado para crianças e grávidas, devido ao seu efeito abortivo. Com isso, é importante ter muito cuidado ao utilizá-lo. E não se esqueça, não é porque é um produto natural que irá lhe fazer bem. Lembre-se da ricina, uma importante toxina também proveniente da mamona, considerada um dos venenos de origem vegetal mais poderosos. Você já ouviu falar do flúor? O flúor está presente em alguns alimentos e produtos do nosso cotidiano, como por exemplo, picolés, siri enlatado, produtos de higiene bucal e principalmente a água. A adição de fluoreto no sistema de abastecimento de água foi muito discutido nos anos 50 por muitos países, com a ideia de que ele ajudaria na prevenção de cáries. Atualmente, muitos países aderiram a essa ideia. Mas afinal,
Qual é o mecanismo do fluoreto quando entra em contato com o esmalte do dente? Como isso funciona? Existem duas explicações. A primeira seria de que os íons flúor substituiriam grupos hidroxilas encontrados no esmalte do dente. Esse mecanismo resultaria em uma maior resistência ao ácido que dissolve o esmalte. Esse ácido é excretado pelas bactérias encontradas na nossa boca. O segundo mecanismo seria de que fluoretos funcionariam como catalisadores, trazendo fosfato e cálcio para o esmalte do dente, facilitando a reconstituição dos cristais de esmalte pelo organismo, dissolvidos pela ação das bactérias. No entanto, estudos recentes têm mostrado alguns pontos negativos de se ter fluoreto no consumo humano. Esses estudos dizem que altas quantidades de fluoreto podem ajudar na proliferação de osteoblastos, células que compõem o osso. Essa proliferação poderia estar relacionada com a proliferação de tumores malignos, como também a diminuição da dureza dos ossos, ou seja, a quantidade de cálcio e fósforo presentes neles. Essas duas coisas poderiam induzir a osteosarcoma, um câncer muito comum entre crianças, como também doenças ósseas, como a osteoporose. Dessa forma, isso nos faz levantar uma questão. Quanto de fluoreto é bom para a saúde da população? Temos também que levar em consideração que os hábitos de higiene bucal são diferentes entre as pessoas. Os níveis de fluoretação da água são diferentes nos lugares e também temos que levar em consideração que fatores sociais, ambientais e genéticos podem deixar as pessoas mais suscetíveis ou não ao mecanismo do fluoreto no corpo humano. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a contaminação por mercúrio, pela ingestão de peixes e frutos do mar em geral. O mercúrio é encontrado naturalmente na superfície terrestre, pela atividade vulcânica e erosão das rochas. Porém, a principal causa de emissão é a antrópica, por processos industriais e pela queima de carvão e combustíveis fósseis. O mercúrio é altamente volátil e tóxico, podendo assumir diversas formas químicas, como a metálica, a inorgânica e a orgânica. Ao ser liberado na atmosfera, o mercúrio, em sua forma metálica, sofre oxidação e cai no sistema aquático via seca ou úmida, no caso, junto com a chuva. A deposição no sedimento, onde bactérias anaeróbias e outros micro-organismos atuam na metilação desse mercúrio, transformando-o em metilmercúrio. As plantas e os animais aquáticos absorvem esse contaminante. Os peixes com maior concentração de mercúrio são os de topo de cadeia, pois comem organismos que já possuem certo grau de concentração e, por sua vez, também já se alimentaram de plantas ou plâncton igualmente contaminados. Esse processo de acúmulo de concentração ao longo da cadeia trófica é chamado de biomagnificação, e o metilmercúrio acumulado tem concentração maior no organismo do que em seu entorno. O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais é uma ONG dedicada aos temas relacionados ao meio ambiente e listou os peixes e frutos do mar de acordo com a concentração de mercúrio. Os organismos com maior concentração são o tubarão, o peixe-espada, agulha, cavala, corvina, bacalhau, robalo e atum. Os com concentração moderada são a carpa, a lagosta, tambaril, peixe-búfalo, e os organismos com baixa concentração de mercúrio são a chaputa, a anchova, o bagre, salmão, sardinha, tilápia, truta, ostra, lula e camarão. Mas afinal, por que a gente come peixe, né? Quais são os benefícios que eles trazem? Eles possuem um alto valor nutritivo, possuem vitamina A e D, ômega 3,
são de fácil digestão e são considerados alimentos saudáveis. Mas, infelizmente, eles representam riscos à saúde, pois eles acumulam contaminantes. A nossa exposição a esses poluentes tóxicos pela nossa dieta depende da concentração de contaminante no alimento e do consumo, se ele é diário, semanal ou mensal. No caso de contaminação, o mercúrio é muito mais solúvel no sangue do que na água e se acumula nos tecidos, causando graves lesões nos rins, fígado, aparelho digestivo e sistema nervoso central. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe uma relação direta entre a alta concentração de mercúrio no sangue humano e o consumo de peixe contaminado por metilmercúrio. O Ministério do Meio Ambiente fez um diagnóstico preliminar sobre o mercúrio no Brasil e constatou que 90% do mercúrio presente nos organismos está na forma de metilmercúrio. O metilmercúrio é uma das formas mais nocivas do mercúrio para os seres humanos e ele é uma neurotoxina que ultrapassa até mesmo as barreiras placentárias. Por isso, as grávidas precisam ter um maior cuidado referente ao consumo de peixes possivelmente contaminado. Além disso, o Instituto Nacional do Câncer classifica o metilmercúrio como uma substância com possível efeito cancerígeno. E isso é tudo por hoje, pessoal. Fique ligado nos próximos vídeos. E se gostou desse aqui, não esqueça de deixar o like e também de compartilhar com os amigos. Para receber notificações dos vídeos semanais do Que Mistureba, inscreva-se. Até a próxima!